Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta aqui para mais um vídeo de Tesouros do MAB, onde eu mostro para você as peças que fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então aqui você vai conhecendo como essas peças ajudam a compreender o contexto bíblico, a história da Bíblia Sagrada e também a confirmar a historicidade do livro de Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre alimentação nos tempos da Bíblia. Nós que moramos no Brasil temos o costume de comer sempre arroz com feijão. Eu me lembro que uma vez um americano comentou que passou um tempo no Brasil, eu vi esse comentário dele, e que ele não entendia como é que nós comíamos arroz com feijão todos os dias sem enjoar. Realmente, o arroz e o feijão fazem parte da comida do brasileiro. 90% talvez da nossa população não consegue ter um almoço sem arroz com feijão. Concorda comigo? Tanto é que uma expressão idiomática típica que usamos em nosso país é: eu tenho que garantir o arroz com feijão das crianças. Pois bem, nos tempos da Bíblia Sagrada, havia uma preocupação também com a alimentação, mas o alimento básico não era o arroz com feijão, era o pão cotidiano. Eu vou explicar para você, eles viviam num ambiente agricultural, ou seja, tudo dependia da agricultura, da plantação, do cultivo, da colheita. E quando esses elementos não iam bem, automaticamente a população padecia de fome. Então, nos tempos da Bíblia, aquilo que equivale ao arroz com feijão seria o pão de cada dia. Aliás, você se lembra da oração do Pai Nosso, onde Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. As reuniões cristãs iniciais que envolviam a ceia eram também chamadas de reunir para partir o pão. E eles reuniram para partir o pão. Você tem que dividir o seu pão com o seu semelhante, porque pão era a comida básica de todos os dias. É lógico, eles comiam outras coisas também. Eles comiam tâmaras, eles comiam hortaliças, eles comiam verduras, eles comiam outros tipos de frutas. Havia frutas realmente que eram mais raras. Por exemplo, a maçã era uma fruta muito sofisticada. Não era todo mundo que teria o prazer de degustar uma maçã. A maçã era um fruto realmente da elite. Seria quase como falar de caviar. Quantas pessoas conseguem saber qual que é o sabor de um caviar riquíssimo? Um caviar cujo potinho aí custa às vezes 4, 5 mil reais. Então seria mais ou menos isso. A maçã era muito rara. Frutas mais comuns você tinha a tamareira, a romã, eles tinham muito romã, a uva, também o figo, era muito comum comerem figo. Outros frutos já eram mais raros. Eles também conheciam já algumas hortaliças, eles conheciam a alface, você tinha também alguns temperos especiais, porém a comida cotidiana garantida era o pão. O pão feito basicamente de trigo ou cevada. O trigo, como era mais substancioso, o trigo, como tinha mais nutrientes, era o pão mais caro. A cevada era um pão mais fraco, que sustentava menos. Então, quando uma pessoa estava, por exemplo, comendo um pão de trigo, ele estava comendo um pão melhor. Quando ele estava comendo um pão de cevada, ele estava comendo um pão menor, ou de menos qualidade. Você compreende? Aliás, você vê isso no Apocalipse, quando nós temos aquela visão do apóstolo João, o profeta do Apocalipse, quando ele viu aqueles cavaleiros que saíam da presença de Deus quando cada um dos selos eram abertos. E ele fala, está em Apocalipse capítulo 6, de um cavalo primeiro branco, depois ele fala de um outro cavalo vermelho, depois ele fala de um terceiro cavalo, que era um cavalo preto com uma balança na mão. E esse cavalo com a balança na mão, esse cavalo preto, tem esse seguinte dizer. Eu vou ler para você aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Versículo 5 em diante. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho.
Aqui você tem uma composição bíblica de alguns elementos econômicos e culinários comuns da época. Porque veja bem, o trigo, a cevada e o azeite eram os ingredientes que nunca podiam faltar na casa de ninguém. O vinho também era um ingrediente que não podia faltar. Eu vou explicar para você a importância do vinho daqui a pouquinho. Mas veja que interessante. Se eu mencionei anteriormente que o trigo era mais caro do que a cevada, que o pão de trigo era mais nutritivo que o pão de cevada, então você vê que tem uma incoerência econômica predita aqui no Apocalipse. Porque ele fala, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Ele está mostrando aqui uma situação onde a carestia estava tão grande, que com o equivalente a uma medida de trigo dava para comprar 3 medidas de cevada. Ou seja, as pessoas estavam preferindo comprar cevada para ter mais pão para comer do que comprar o trigo e ter assim apenas um pão para comer. Era uma situação realmente de carência de alimentação, de crise econômica, de crise alimentícia. E aqui também fala do azeite e do vinho que não eram para ser danificados. O azeite não servia apenas para alimentação. Eu já gravei um vídeo aqui no Tesouros do MAB mostrando como o azeite era importante nas lamparinas, nos medicamentos e outras coisas mais. Porém, aqui eu quero me deter mais no trigo e na cevada para falar da questão do pão cotidiano. Olha que interessante. Eu tenho aqui na mão 2 pratos que serviam como medidas, tá bom? Olha aqui. É um prato do período cananita e ele servia tanto para a pessoa se alimentar, você podia colocar o alimento dentro dele, como também uma medida. Eu vou mostrar esse aqui para vocês. Eu tenho um segundo prato também do período cananita. Olha aqui, tá vendo? Ele também, esse aqui é até torneado, muito bem elaborado, muito bem preservado. Agora, eu quero mostrar para você aí em casa uma parte aqui do museu que está ali atrás, que não dava para eu trazer esses elementos aqui à mesa, porque são grandes. Mas você vai ver aí na sua tela agora. Você está vendo alguns vasos cananitas onde se guardavam grãos de cevada ou grãos de trigo. Perceba que eles são grandes. A pessoa, a dona de casa, tinha que pegar esse vaso e derramar os grãos dentro de um recipiente menor. Falando em recipiente menor, do lado desses vasos grandes, você tem alguns vasos menores para guardar azeite. Então você tem a composição do azeite e do grão de trigo ou cevada para preparar o pão cotidiano. Esses elementos que você vê agora estavam em casas de pessoas que viviam em Canaã na época em que os hebreus estavam ocupando o território. Ou seja, são elementos da época bíblica. Aliás, um parênteses aqui na minha explicação, a emoção que dá quando você está lidando com esses artefatos é fazer aquela pergunta, será que a pessoa que viveu nesse período, que usou esse elemento na casa dele, será que ela conheceu pessoalmente algum personagem da Bíblia? Será que teve a oportunidade de ouvir pessoalmente o discurso de um profeta de Deus? Isso enche a gente de emoção, saber que quem utilizou esse prato aqui viveu nos tempos em que a Bíblia, que eu e você lemos, ainda estava sendo escrita. Pois bem, agora que você já viu essa imagem dos vasos maiores, eu quero que você imagine comigo uma situação. Veio o período da colheita farta, todo mundo ficou feliz, alegre, e começaram agora a fazer todo o processo ali de ceifar a colheita, tirar os grãos. E eles pegavam os grãos, primeiro tinha o processo em que você tinha que debulhar aquele grão, tirar a palha dele. Eles faziam isso através de várias formas. Por exemplo, uma delas era na eira, onde você colocava um animal puxando uma prancha cheia de pedrinhas embaixo, e essa prancha ia debulhando todo aquele grão ali, todo aquele trigo. Então era simples. Eles pegavam um terreno liso, geralmente plano, espalhavam todo o trigo colhido ali e com essa prancha pesada, geralmente uma criança subia na prancha, as pedrinhas embaixo, e ali andando em círculos e tirando toda a palha do grão. Isso é chamado, justamente esse processo, é o chamado de eira, é a eira onde isso acontecia. A eiragem é quando eles fazem esse primeiro processo. Um segundo processo para separar ainda mais a casca
a palha, era quando você fazia a cirandagem. Eles pegavam uma peneira, mas não é no sentido de peneirar, apenas para sacudir e jogar para cima. Porque ao sacudir e jogar para cima, esse peneiramento, essa cirandagem, também chamada de sacudidura, é quando você joga, a palha é levada pelo vento e os grãos caem novamente. E depois que você faz isso, você pega o grão puro e leva para casa. E onde é que você guarda esse grão? Nesses vasos de barro que eu mostrei para você no vídeo anterior, agora que você acabou de ver. Então você guardava. E a partir do momento que você tinha a sua casa toda cheia de estoque de grãos, você tinha comida garantida para você e sua família. Ou seja, você tinha o pão cotidiano, porque você tinha azeite guardado e você tinha também o grão. Então, como é que eles faziam agora? A partir desse processo, a família feliz, satisfeita, o armário da casa cheio de grãos, a dona da casa vai lá, pega aqueles vasos que você viu, derrama em vasilhas como esta, a medida está aqui, ela derrama, depois que ela pega aquele grão, ela calcula a medida pela quantidade de pessoas na casa dela. Ela calcula a medida pela quantidade de pães que ela tem que fazer. Então ela pega aqueles grãos e ela traz para uma pedrinha pequena como essa aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui uma pedra maior para provocar justamente a frissura. E aqui você coloca os grãos e você começa a justamente fazer aquele processo para transformar o grão em pó, em farinha. Você vai triturando aqui, olha, triturando. Você faz aquele processo e vai triturando. Há outros moedores de grãos, há outros processos de você fazer a tritura do grão para virar farinha. Esse aqui era o portátil que ficava dentro da casa. Alguma mulher usou isso aqui, tá certo? Nos tempos da Bíblia. Isso era muito utilizado. Aliás, quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre a volta dele. 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui no Jardim da Bíblia, num outro vídeo, eu posso mostrar isso para vocês, nós temos uma réplica de um moinho grande, onde 2 mulheres ficavam fazendo ali o processo de moer o grão para virar farinha. Depois que ela moía aqui e virava farinha, ela misturava a farinha novamente em recipientes como este, junto com o azeite. Eles usavam também a farinha com a água, mas como a água era rara, você não tinha água assim à vontade, às vezes a mistura era feita também à base de azeite. Você se lembra de uma situação em que uma viúva pobre foi visitada pelo profeta e ele falou assim, a viúva de Sarepta, dê-me um pouco de pão para mim, algumas traduções trazem, faz um bolo para mim. Ela falou assim, eu não tenho em casa nem farinha, nem azeite. Na verdade, eu tenho só um pouco de farinha e azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o menino comer e depois morrer. Ou seja, ela não tinha mais estoque de comida em casa. O que tinha sobrado era o suficiente apenas para fazer um último pão. Algumas traduções trazem um último bolo e depois ela morreria com seu filho de fome. Mas o profeta acabou multiplicando o azeite da viúva e a farinha também. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Agora, qual seria a circunstância que levara aquela viúva a estar desnutrida? Eu vou explicar a você. Na época bíblica, como eu falei, as pessoas dependiam da agricultura. O plantio, a colheita, a preparação do grão. E lá chove pouco.
A chuva é sazonal. E fora do período da chuva, não dá para você plantar trigo porque o solo fica muito duro, como pedra. O solo precisa estar irrigado, ele precisa estar umedecido, ele precisa estar molhado para que você possa plantar isso. Senão não adianta, você vai plantar e não adianta, não tem o que fazer. Está duro como pedra. É lógico que hoje, com irrigação artificial, com outros elementos tecnológicos, as pessoas conseguem plantar coisas até fora de época, mas no tempo bíblico não. Então, olha a situação de uma família típica de Canaã no período do Antigo Testamento. Plantou, colheu, encheu os vasos, aqueles vasos que eu mostrei, de trigo. Você vai gastando os grãos de trigo para fazer pão todo dia para sua família. Com base nisso, o nível do trigo que você estocou vai diminuindo. Cada vez que você pega, eu vou pedir para colocar de novo na tela os vasos que nós mostramos, você vê esses vasos aí. Cada vez que a dona de casa derramava um vaso desse numa tigela para tirar um pouco de grãos para fazer a farinha, você vai diminuindo o nível de trigo que está dentro desses vasos. Pois bem, com isso o seu estoque de trigo vai diminuindo. A esperança é que o trigo da sua casa dure até a próxima colheita. Mas e se a colheita atrasar? E se a chuva não vier? Nesse episódio específico da viúva de Sarepta, eles estavam enfrentando uma seca que já durara anos. Então imagina, se a chuva não vem, não tem como plantar. Se os grãos na sua casa estão acabando, você não pode fazer como hoje. Olha, acabou o leite, então eu vou ao supermercado ali comprar, eu vou à padaria buscar pão. Não era assim que funcionava. Você dependia do estoque que você tinha para todo o período. Na verdade, alguns governos estocavam comida num armazém público, num silo, para que as pessoas pudessem comprar na época da fome. Então, existem casos realmente de armazéns públicos. A Bíblia fala de José do Egito, que sabendo de antemão que haveria de chegar um tempo de angústia, de fome, ele mandou que os egípcios estocassem comida. E quando veio a fome, o Egito tinha comida para vender para as pessoas nos armazéns públicos. Em cidades bíblicas, como por exemplo a cidade de Meguido, há um silo muito grande que o rei mandara fazer para estocar comida para distribuir ou vender para a população na época de fome. Isso é verdade. Mas está muito longe essa realidade de um supermercado na esquina, onde você individualmente pode ir lá comprar pão, porque vai receber visita no final de semana e você vai lá e faz a sua feira. Não existia isso. Não existia a dona de casa saindo com um carrinho, indo lá no supermercado comprar. Não, as pessoas estocavam a comida em casa para durar a maior parte do tempo, de preferência até a época da próxima colheita. Porque fora disso era muito complicado você ter lugar para comprar comida. Você entendeu? Agora imagina de novo a situação da dona de casa. Está diminuindo o estoque de grãos e a colheita não vem porque não tem chuva, não dá nem para fazer o plantio. E a quantidade está diminuindo, os grãos estão diminuindo, e aí o marido chega para a mulher e fala, meu bem, maneira agora na comida, porque não temos nem indício da vinda da chuva, não temos como plantar nem colher. Ela está bem, mas as crianças estão com fome, mas elas vão ter que contentar a comer agora a metade da porção que elas comiam para que o grão dure mais tempo. Tudo bem. Aí diminui agora a quantidade da refeição. Imagina o drama. As crianças, papai, mas eu ainda estou com fome, mas é só isso que vamos comer hoje. E passa-se o tempo e a chuva não vem, não dá para plantar nem colher, o estoque está diminuindo. O marido tem que dar agora uma condição ainda mais severa. Meu bem, nós só vamos agora comer dia sim, dia não. Mas, meu bem, as crianças? Então vamos fazer o seguinte, as crianças comem todos os dias, os adultos só vamos comer dia sim, dia não, para economizar. Chega um momento que ela fala, meu bem, as crianças ainda estão com fome. Fala assim, mas vamos ter que restringir até a alimentação das crianças, porque realmente a chuva não veio, não tem onde comprar, não tem colheita, vamos passar fome. Agora imagina a situação. As crianças, papai, eu estou com fome, mamãe, eu estou com fome. Mas você não pode comer. Mas tem grão lá dentro do armário ainda. Faça pão para a gente, mamãe. E ela fala,
eu não posso fazer para vocês, queridos. Mas mamãe, a gente está com fome. A gente está com fome. Não posso fazer. O pão para criança naquela época é diferente do pão para criança hoje. Hoje nós vivemos numa época, pelo menos uma boa parte da população, é lógico, há fome no mundo hoje, mas eu digo assim, pessoas que estão assistindo esse vídeo, na sua maior parte, não tem problema de desabastecimento em casa, concorda comigo? Há muitas pessoas passando necessidades de comida, de bebida, de abrigo, eu sei disso. Mas normalmente a classe que consegue consumir internet tem comida em casa. Então nós não sabemos bem o que é a fome. Hoje criança, ele até enjoa de comer, ele não quer comer, ele brinca com a comida. No passado não era isso. Lembra aquele show de crianças, o Chaves? Que o Chaves ficava louco por causa de um sanduíche de mortadela. É diferente de uma criança hoje que a hora que quiser comer está lá. Um chocolate para uma criança dos anos 40, 1940, é diferente de um chocolate para uma criança do século 21. Porque uma criança de 1940, qual a chance que ela tinha de comer um chocolate na vida? Então um pedacinho de chocolate assim para ela era o céu. Não é a mesma sensação de uma criança hoje que chega na casa do avô e tem um monte de bala e chocolate à vontade ali. Na Páscoa ganha um monte de chocolate. É diferente. Então, nos tempos da Bíblia, o pão para uma criança era uma coisa maravilhosa. Tanto é que uma das maneiras pedagógicas que as mães tinham de ensinar a criança a ler e a escrever era o seguinte, elas faziam pequenos pedaços de bolo ou pão e colocavam com mel de tâmara uma palavra, uma letra. E a criança tinha que olhar para aquilo que a mãe desenhou ali e acertar a palavra, acertar a letra. Se ela acertasse a palavra e a letra, ela tinha o direito a comer aquele pedaço do pão. Entendeu? Então, para a criança, era um estímulo para aprender. Ó, se você falasse a letra correta, que eu estou desenhando aqui com mel de tâmara, você vai poder comer esse pedaço. E a criança, Aleph, acertou, pode comer. E a criança ficava feliz, que ela sentiu o gosto do pão com mel de tâmara dentro assim. Agora eu vou acertar outra. Por isso que a Bíblia usa essa analogia para falar, por exemplo, tão logo eu encontrei a sua palavra, me alimentei dela. Lembra o profeta falando que ele comeu a palavra do Senhor e que ela era doce na boca como mel? Vem dessa situação essa ilustração profética. Agora vamos voltar à situação do adiamento do plantio. Não tem chuva, a família não tem mais o que comer e o pai, a duras penas, está segurando ali naquele vaso de argila um pouco de grãos. As crianças estão pedindo pão, mas ele fala, eu não posso dar esse grão para vocês. As crianças não entendem, para elas é uma maldade. Por que papai não está deixando mamãe fazer pão para a gente se tem grão lá dentro do armário, lá dentro daquele vaso de barro? Mas ele tem que segurar aquele grão. Sabe por quê? Agora vamos imaginar um final feliz. Começa a chuva. E quando a chuva cai, a primeira chuva, que você tem vários períodos de chuva em Israel, você tem a chuva temporã, você tem a chuva serôdia, você tem a chuva de inverno, a chuva que prepara a terra para o plantio, a chuva que prepara a plantação para a colheita, são várias chuvas diferentes. E vem a chuva agora, umedece todo o solo, a terra está agora, o barro bem molinho, e várias poças são feitas. Agora, o pai pode pegar aqueles grãos que estavam em casa e jogar nessas poças d'água e começar o plantio. Aí, depois de muito tempo, vem a colheita daqueles grãos e a família tem pão todos os dias, sem precisar fazer esse refinamento ou essa limitação do que comer. Você percebeu o processo? O pai pega aquele grão que é para fazer o pão e joga sobre as águas. E quando ele brota, cresce e dá a colheita, você tira aquele grão e está pronto para fazer novos pães a partir daquele. Este cenário é o que ilustra o que nós lemos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Percebeu agora
o significado dele. Verso. Não é que a pessoa vai pegar agora um pacote de pães da Seven Boys ou da Vic Bold e vai jogar lá no meio do rio e depois de um tempo vai ficar esperando o pão aparecer para ele. Não é isso. É esse grão que estava em casa, que o pai guardava a duras penas, que depois ele lança sobre as águas e ele frutifica e dá novos grãos. Gostou dessa explicação? Fez sentido para você? Então deixe-me aproveitar e fazer um convite para você. Explicações como esta e muito mais profundas do que esta estão esperando por você na plataforma A Bíblia Comentada. Ali nós temos informações de grego, hebraico, arqueologia, finanças da Bíblia e o nosso curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que também está ali, onde eu e alguns colegas estamos explicando a Bíblia para você passo a passo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aliás, nós já estamos agora comentando os livros do Novo Testamento. Então, só falta você nesse time, nessa família que toda semana estuda a Bíblia Sagrada comigo. Eu tenho muita coisa para contar para você. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro aqui no Tesouros do MAB.